Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Quero convidar para que você possa, juntamente com os seus agora, juntos, estudarmos mais uma porção do livro do Apocalipse. A nossa oração de coração é que possa ser momentos abençoador para você e toda a sua casa. É a nossa oração. Bem, então vamos para o nosso estudo. Vamos primeiro. Deixa eu falar dessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque eu quero mostrar para você, dizer para você o que o livro de Apocalipse nos aponta para a brevidade do tempo. Uma parábola diz que perto de meia-noite se ouviu o grito: Eis o noivo! E na nossa visão, na leitura do Apocalipse, o ponteiro já está perto da meia-noite. Indica o momento em que o Senhor, nosso Deus, há de fazer uma intervenção no planeta com a volta gloriosa de Jesus. E é preciso que estejamos preparados. Por isso estamos ministrando esses estudos na igreja e trazendo também para você através da rede. Espero que seja uma bênção para você. Vamos lembrar o que foi que nós conversamos no último estudo, no estudo anterior. Nós falamos sobre os verdadeiros privilegiados na visão divina. Usamos até um exemplo que aconteceu uns dias atrás num programa de televisão, no Big Brother mais precisamente, onde um jovem, Fiuk, ele chorava, se queixando, arrependido de ser homem, de ser hétero, de ser branco, dizendo: nós somos privilegiados, ele falando, nós somos privilegiados por ser homem, ser hétero, ser branco. Olha que fala mais absurda desse jovem. O que é que tem na cabeça de um jovem desse? O que é que eu imagino o que é que tem na cabeça de um pessoal desse. É a mesma coisa tem desses participantes, como também dos que assistem um programa como esse. Então, o que é que acontece? Eu não vi a minoria, o pessoal defensor da minoria, reclamar dessa fala. E para a mídia alardear sobre isso. Né? Porque eles, na verdade, eles falam muito o que está alinhado com a Rede Globo, infelizmente. Eles gostam de falar o que está alinhado com a Rede Globo, com a maior, né? Então ficaram quietos. Ninguém disse nada do preconceito. Quer dizer que ele disse que é privilégio ser homem. Ser mulher não é um privilégio. Quer dizer que ser privilégio é ser branco. Ser negro não é privilégio. Olha que coisa mais absurda. Ser hétero é privilégio. Se bem que eu acho que é mesmo. Ok, então veja só você, que absurdo esse camarada fala. Que absurdo esse camarada vai falando. E ninguém falou nada, ninguém bradou o pessoal que defende as minorias. Né? Pois bem, mas ele reflete o que a sociedade, no geral, pensa. Quem é privilegiado hoje para a sociedade é quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro. E às vezes até o ambiente religioso diz isso, viu? Até o ambiente religioso. Porque quando as pessoas vão para a igreja para melhorar a condição financeira, para ganhar mais dinheiro, para a empresa, não é? Não é valorizando a mamon, não é valorizando a dinheiro, né? Porque o dinheiro, viu, metal, compra tudo. Tem comprado caráter, comprado relacionamentos, não compra amor, compra relacionamentos, é diferente. Então, para a sociedade moderna, o que é o privilegiado? O privilegiado é quem tem dinheiro, o privilegiado é quem tem um sobrenome importante, o privilegiado é quem nasce em berço de ouro, o privilegiado é quem é bonito nessa ditadura da beleza que tem aí. Privilegiado são essas pessoas. Né? Eu usei privilégio como sinônimo de abençoado, de feliz. Então, por isso, nós fizemos essa aplicação em cima de Apocalipse 1:3, que diz assim, o texto: bem-aventurado aquele que ouve, que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia dessa lei. Olha quem é bem-aventurado. Olha quem são os felizes para Deus. Olha quem são os privilegiados. São os que leem a palavra. Não é um privilégio? Você ter a palavra de Deus, o do dono do universo, o seu Criador, na sua mão, ao seu alcance. Infelizmente, algumas pessoas desprezam isso. Muitas pessoas têm até a Bíblia em casa, mas há tempo que não pega. Nem para tirar poeira não tem pegado na Bíblia. Que é um absurdo, chega a ser um pecado. Bem-aventurados que ouvem. Né? Às vezes nós somos obrigados a ouvir tanta porcaria em todos os lugares, em todos os setores, até no televisor que você liga, na internet que você acessa, no canal, você ouve tanta besteira, o vizinho que bota uma música indecente, ofensiva, sabe? Aquele carro de som que passa, as lojas. Então, às vezes, nós somos obrigados a ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir. E o nosso país, que é mal educado,
que o vizinho liga o som e acha que todo mundo tem que saber que ele tem um som, tem que ouvir o que ele quer. Isso é errado até para quem tem uma música que se julga boa, porque se eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu não sei se o meu vizinho quer ouvir. Até dentro de casa nós devemos respeitar o outro. Será se eu quero ouvir? Será se meus filhos querem ouvir? Será se meu pai quer ouvir? Então eu devo me resumir ao meu gosto, à minha intimidade. Não tenho que obrigar a outros. Mas é privilegiado os que leem, privilegiado também são os que ouvem a palavra. Já é diferente. Ele está dizendo em você querer ir ouvir a palavra, tem prazer de ouvir. Jesus disse uma certa vez assim: se alguém é de Deus, ouve a palavra do Senhor. Então nós temos prazer quando nos convida, alegria quando alguém nos chama para ir para a igreja. E nem precisa nem chamar para quem gosta de ouvir, né? A pessoa mesmo vai, quer ouvir, está falando de Deus, ele tem prazer de ouvir a palavra do Senhor. É bem-aventurada essa pessoa. E também os que guardam. E guardar, o verbo guardar aí sugere a ideia de defender, a ideia de obedecer, a ideia de cumprir, de guiar a sua vida por ela. E considere isso. Vivemos um momento difícil. Não é um momento difícil? Onde até pessoas que em outro momento arrotavam a fé em tudo o que falava, agora estão enclausulados, assustados, amedrontados, deprimidos por causa do momento que estamos vivendo. O que é que isso mostra? Que algumas pessoas construíram sua casa na areia. Essa construção é toda na areia, não tem base. E quando vem um problema, essa casa então vai à ruína e é grande a sua queda. Jesus diz que aquele que lê a palavra e observa, que cumpre a palavra, é aquela casa construída sobre a rocha. Vão vir as tempestades, as perseguições, as pandemias, mas não vai derrubar essa casa, porque ela está fundada sobre a rocha. Olha, então guardar a palavra, obedecer a palavra, é ser bem-aventurado. Não é só falar, obedecer a palavra, ler, ouvir e obedecer. Ok? Foi o que nós conversamos, inspirados em Apocalipse 1:3. Agora nós queremos falar sobre a maior esperança da igreja, visto também na visão de Apocalipse. Como eu disse a você uma certa vez, na conversa anterior, que às vezes nós ficamos tão preocupados que algumas pessoas, sobre o entendimento do Apocalipse, que algumas pessoas não leem porque acham que nunca vão entender, e outros porque têm medo de ler. Ah, não quero nem saber o que é que vai acontecer. Olha que coisa, que pensamentos mais absurdos. Deus autorizou, inspirou no registro desse livro, é porque ele quer que nós, a sua igreja, e nós já estudamos sobre isso, conversamos sobre isso, receba a mensagem, receba a informação. Me abster disso é um pecado, é uma afronta, é uma agressão contra o Senhor, entendeu? Então, toda a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para a consolação, para nos dar paciência, né? Isso tudo nós aprendemos. Romanos 15:4 fala sobre isso. Então, agora e chamei a sua atenção, em vez de você ficar se preocupado nas figuras que às vezes parecem assustadoras de Apocalipse, o anúncio de tanto flagelo, de praga, da ira, da cólera de Deus, vá olhando a esperança que temos em Apocalipse. Vá olhando a palavra que vem trazendo o Apocalipse no tocante para a igreja de Jesus, foi escrito para a igreja. Né? Como vai trazer conforto, como vai trazer paz, como vai trazer até alegria. Então eu quero que você olhe para Apocalipse com esse ângulo, com essa visão. Não, peraí, nós temos uma palavra de paz, de esperança, de consolo lendo Apocalipse. E é isso que nós vamos ver hoje. Para isso, nós vamos usar nos versículos 4 a 8 do capítulo 1. Não sei se você pode ler comigo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pô, que texto maravilhoso, né? Não falei para você da gente ver a esperança que tem em Apocalipse? Quem deixa de ler se priva de ver essa esperança tão clara para receber, para confortar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Então, nós vamos, inspirado aí nesses versos, ver o que Deus tem para nós. Eu queria antes, porque você viu aí, tem aí 7 espíritos, 7 igrejas, 7 anjos. Você vê muito a repetição do número 7. Eu gostaria de falar para os hebreus o que significa o número 7. Porque às vezes as pessoas ficam se perdendo em ficar discutindo isso. E eu não gostaria que isso, não quero que aconteça com você. Não quero que aconteça. Né? Então, primeiro, João era um hebreu. João era um hebreu. Lembra da palavrinha que eu falei um tempo atrás? Contexto, no estudo anterior, contexto. Então eu preciso saber disso. Contextualizar. Ele era um hebreu. E o que o número 7 representava para o hebreu? O que é que representa para o hebreu? Veja só. Então, eu listei algumas coisas aqui para você ver como é interessante. Qual foi o dia da semana que o Senhor mandou que eles consagrassem, em que eles descansassem? No 7º dia. 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º você vai descansar. É o 7º dia que deveria ser consagrado ao Senhor. Registra aí, 7. Bom? 7. 7 vezes eles caminharam com Josué em volta de Jericó. Quantas vezes? 7 vezes. Eles fizeram o giro ali. 7 é o número de animais limpos que foram trazidos à arca por Noé. E aí a gente vai vendo esse número sendo repetidamente na Bíblia. Repetidamente. O que é que o hebreu, o que isso representava para o hebreu, para o povo judeu? O número 7, para o hebreu, passou a ser considerado perfeito. Talvez até, isso é uma especulação do pastor, você não precisa receber isso, talvez até porque foi o 7º dia que o Senhor mandou separar. Porque nós não vemos em nenhum outro momento na Bíblia mandando selecionar, separar qualquer tipo de número. Você não vê os escritos para a igreja, especificamente o Novo Testamento, você não vê Jesus falando sobre isso. Percebe? Jesus em momento algum falou que... Aliás, para não dizer que Jesus não disse nada sobre o 7, foi uma resposta que alguém fez. Eu devo perdoar meus irmãos 7 vezes? Olha, perdão, era 7 vezes também. Aí, não digo 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, mas você não vê nos lábios de Jesus ou dos seus apóstolos, nos seus registros, nada em relação a qualquer número, atribuindo a número nenhum poder. Entende? Você não vê isso. Você não tem esse registro. Você não vê Pedro nos seus escritos se preocupando com isso. Você não vê Paulo. Nós vamos incorrer no erro de numerologia. Né? Então você não vê o João, Tiago, nenhum deles, se você já leu o Novo Testamento, você já deve saber disso. Nenhum deles. Vai dizer que determinado número tem qualquer poder. Né? Então, na cultura judaica, na cultura dos hebreus, é importante que você considere isso, na cultura dos hebreus, então eles começaram a estigmatizar, ou melhor dizendo, eles a tratar o número 7 com um certo cuidado, um certo carinho ou certo exagero. Né? Aí você sabe, não sei se você já ouviu falar sobre a Cabala. A Cabala é uma tradição dos judeus, tradição mística. Eles atribuem que os números, que a Cabala pode permitir interpretar os significados ocultos da história da Torá. Dos 5 primeiros livros, que é o que eles consideram, os hebreus, em sua maioria, consideram os 5 primeiros livros. Né? Então, eles, a Cabala, para eles, permite eles interpretar os significados da história do povo judeu. Segundo a Cabala, essa tradição dos hebreus, letras e números hebraicos da Torá também têm significados ocultos sobre as coisas, podem trazer significados. E a Cabala vai ajudar a interpretar, conhecer tanto Deus e as leis do universo. Entende?
compreendendo. Eu não sei se a minha escrita ficou legal, acho que não ficou legal, depois eu posso corrigir para você, entendeu? Então, a Cabala seria isso, essa tradição judaica de achar que os números, pode ter um segredo por trás dos números. Aí muitas vezes as pessoas ficam perdidos quando lê Apocalipse. Veja só você, coisa perigosa. 12, né? 12, 7, são números que se repetem. O 7 no Apocalipse aparece, sabe quantas vezes? 31 vezes. Entende? Então a pessoa vai ler e começa assim, não, tem alguma coisa por trás desse 7, tem alguma coisa por trás desse 12, então vou fazer um grupo só de 12, se tiver 11 não presta, se tiver 13 não presta, tem que ser 12, entende? Eu começo a atribuir aos números algum poder místico, e você não vê nenhum apóstolo falando sobre isso, pelo menos apóstolos de verdade, pelo menos apóstolos de verdade, você não vê nenhum falando sobre isso, nos escritos, né, registrados ali, você não vê Paulo em nenhuma das suas cartas, olha que são muitas, né? Nenhuma das suas cartas atentando para isso, limitando o número de reunião, ou para menos ou para mais. Ah, Jesus teve 12, você tem que estar com 12. Você não vê isso. Além da Bíblia, é invenção, gente. Além do que está escrito. E é isso que Paulo chega a dizer, irmãos, fico preocupado para que vocês não vá além do que está escrito. E tem gente indo além do que está escrito, fica no que está escrito. Crê em Jesus como que está escrito, não é o que ele falou, se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, não vai além, não podemos nem suprimir, nem adicionar nada. Então, o que está escrito, então você não vê nenhum apóstolo atribuindo a esses números qualquer poder, gente. Isso é misticismo. Aí você veja o perigo, só para exemplo, aqui é a sabedoria, texto do Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aí, os mais avançadinhos querem calcular, e vocês têm ideia de quantas bestas esses caras já identificaram? Pra você ter ideia, já fizeram previsão da volta de Cristo centenas de vezes. Centenas de vezes. Então, antes de Cristo tem que vir o camarada, né? O anticristo, a besta. Então já foi. Os papas não foi um só que já apresentaram como besta. Já disseram que o João Paulo, já disseram que Pio, o Papa Pio, já disseram que Hitler, já disseram que Obama, quer dizer, fica um bocado de gente cheio de invenção na cabeça fazendo esses cálculos. Já deve ter outra besta aí, o anticristo, já deve ter alguém já está fazendo essas contas aí para dizer, gente, não devemos nos perder tempo com isso. Sabe, essa não deve ser a nossa maior preocupação. Não deve ser a nossa maior preocupação. Então, eu só abri esse parêntese para falar um pouco sobre o 7, para tirar isso de tempo, dizer assim, qual é a coisa mais importante a você, simples leitor como eu? Porque deixa essas discussões para os que se acham aí grandes, intérpretes, sabe? Deixa essa discussão para eles. Vamos nos concentrar no que realmente é importante para você, cidadão comum, cristão simples, que não enfrentou uma academia, que não foi para o seminário, e tem gente que faz que nunca não foi em lugar nenhum, mas se acha capaz de estar fazendo tais interpretações, aí pega determinados textos isolados e ficam forçando essa barra aí. Então nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Então, veja só você. Então, no que é que nós devemos nos concentrar? Concentrar no que realmente importa. Você quer ver? Aí apareceu 7 espíritos, 7 anjos, e vai aparecer mais 7, um bocado de coisa. A gente vai ler, vocês vão ver que vai aparecer mais 7 alguma coisa. Mas o que é mais importante aí nesse texto que nós lemos? Na minha simplicidade, de que a coisa mais importante é essa expressão aqui. A partir do versículo 5. Aquele que nos ama. Muitas vezes as pessoas nem veem isso. Está aí no versículo 5. Aquele que nos ama. Toda a glória seja aquele que nos ama. João vai descrever uma série de problemas que vai acontecer nos dias que vão anteceder a volta de Jesus Cristo, né? Apocalipse não vai ter um bocado de coisa bizarra quando você está lendo. Diz que a igreja vai passar muitas dificuldades. Pessoas vão se levantar, tentar matar a igreja, destruir a igreja. Está escrito, a gente vai lá na frente e a gente vai ver. Fora os problemas pessoais que nós temos, as dificuldades. Aquele que nos ama. Toda a glória seja aquele que nos ama. Como é difícil acreditar que Deus nos ama quando a gente perde um ente querido. Já pensou? Tem pessoas que enterrou pai e mãe no mesmo dia por causa da pandemia. Vá dizer para essa pessoa que Deus a ama.
É complicado. Então João está dizendo assim, olha, vocês vão passar por dificuldade, mas não se esqueçam disso. Jesus ama vocês. Jesus ama você. Quantas pessoas ficam zangadas até com Deus quando perde um pai, quando perde um filho? Duvida do amor de Deus. Não, se ele me amasse, não permitiria que essa coisa acontecesse. Imagine você. Então, João vai dizer, olha, aquele que nos ama. A igreja precisava entender isso. Se lembre que Apocalipse foi escrito à igreja. As igrejas ali vão receber essa carta. Do amor de Deus. Passar por dificuldade, problemas como nós passamos, não quer dizer que Deus tenha nos abandonado. Não quer dizer que Ele não nos ame. Pelo contrário, dada a nossa rebeldia, a nossa teimosia, muitas coisas Deus permite que aconteçam em nossas vidas para que a gente se aproxime mais dele. Porque de outra forma a gente... veja como a gente busca mais a Deus no momento de dificuldade, de problema, né? Então João diz, olha, toda a glória seja dada àquele que nos ama. Então concentre-se no amor de Deus. Nesses dias de dificuldade, nesses dias de lutas, nesses dias de pandemia, de tantas ameaças, de escassez, da falta de emprego, da sombra da morte está pairando sobre o mundo, que eu até tenho uma ideia em relação a isso, mas não vou falar sobre isso aqui para não alongar o vídeo, né? Mas dessa morte está pairando sobre o mundo. Não duvide do amor de Deus, nunca duvide. Jesus te ama, Jesus me ama, não perca de vista isso, viu? Outra coisa que ele também diz, no mesmo versículo, pelo seu sangue nos libertou. Olha, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou. Nós estávamos escravos do pecado, condenados à morte, embaixo de maldição. Foi o que Jesus Cristo fez. Aí em Apocalipse nós vamos ver, ele se apresentou voluntariamente para dar a vida por nós. Ele poderia ter evitado tudo isso. Né? Tudo isso, o sermão de domingo à noite passado, nós pegamos um pouco sobre isso, o que Jesus estava pensando na cruz. As pessoas ali zombando, escarnecendo, até os discípulos deram no pé. Ficou o que? A mãe de Jesus, Maria Madalena ali perto, todo mundo, Jesus ficou sozinho. Cuspido, xingado, violentado de todos os aspectos, coroa de espinho, varado do lado, um dos criminosos ali desafiando ele, os soldados, todo mundo escarnecendo. E ele emite a expressão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Tudo fazia parte de um plano de Deus para salvar-nos. Ele derramou seu sangue voluntariamente para nos libertar do poder do pecado. Do poder do pecado. Você sabe qual é o aguilhão da morte? É o pecado. Nós morremos por causa do pecado. A morte entrou por causa do pecado, entrou na raça humana. Então Jesus vem, tira esse pecado de nós, sua sentença, seu preço, tira de nós, ele paga por nós, nos libertando do poder do inimigo do povo de Deus, do poder das trevas. Ele nos liberta pelo seu sangue. Entende o que é isso? Entende o que é isso? Rasga uma dívida que havia contra nós. Ele vai lembrar isso. Ele nos libertou. Isso está no versículo inicial que a gente leu para você. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez isso. Não foi de outra forma, não. Foi dando a sua própria vida. E ali ele estava, derramou até a última gota de sangue na cruz para nos libertar. Devemos nos concentrar nessa outra verdade aí. Ele nos constituiu reinos e sacerdotes para Deus. Ora, nós que merecíamos o inferno, nós que estávamos condenados à morte eterna, nós que estávamos na lama, como diz Davi, interessante, é Deus quem nos tira do charco de lodo e põe nossos pés sobre uma rocha. Então vem Jesus e pega esse povo inimigo de Deus, rebeldes, nós éramos assim. Quantos hoje estão adorando ao Senhor, mas que davam as costas para Deus, ficavam zangados, aborrecidos quando alguém lhe falava de Deus? Hoje estão na igreja adorando, maravilha. Mas Deus amou essa pessoa, pegou, tirou do charco de lodo e pôs sobre um lugar limpo, um lugar firme, sólido, um alto refúgio. Ainda vem nos constituir reinos e sacerdotes para Deus. Olha que privilégio. Aí eu vou ficar me preocupando com 7, com 12, com 1. Olha que coisa maravilhosa. Eu agora sou um sacerdote de Deus. Mas isso não é um privilégio só meu, não. É seu também, que está me ouvindo agora. É o seu. Você, minha irmã, você, meu irmão. Sacerdotes. Não sei se você sabe, da antiga aliança, só quem podia ir na presença de Deus eram os sacerdotes.
E tinha um, dois ali, né? O sumo e outros sacerdotes. Só esses poderiam estar, fazer as oferendas, apresentar-se a Deus. Depois de Jesus Cristo, todos que o aceitem, nós temos acesso direto a Deus. Olha para isso. Pra você ter ideia, a presença de Deus é tão real em nós que Jesus, quando estava ensinando a orar, disse: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em segredo com teu pai, ele vai te ouvir, vai te recompensar. Quer dizer, para você falar com Deus, você nem precisa sair da sua casa, você nem precisa sair. Que coisa maravilhosa, Jesus fez isso, nos constituindo reinos e sacerdotes, Deus reinando sobre nós, e agora nós podemos ir diariamente na presença do Senhor. Nós não precisamos mais de mediadores, não, nós temos um que é Jesus Cristo, não precisa mais de ninguém. Você não precisa de 380 pastores para orar por você, não, você mesmo pode fazer isso. Que coisa maravilhosa, e às vezes a gente ignora isso. Me disseram, tem uma brincadeirinha que o pessoal faz, eu gosto até também, diz que tem um crente 6 horas, que é aquele crente que tu diz: oh, irmão, 6 horas por mim ainda. Você mesmo pode ir, isso não é privilégio de ninguém, não. É privilégio de todos, não é de alguns, não. É privilégio de todos. Isso em Jesus Cristo, aquele que nos ama. Ele ama ou não ama você? Ama ou não ama a mim? Me deu a sua palavra, me deu a liberdade de ir à presença dele. Se você não vai na presença de Deus, não é por causa do seu pastor, não é por causa da sua igreja, não é por causa de você mesmo. Porque o caminho novo já foi inaugurado, aberto, e você pode ir diretamente a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Está lá em Apocalipse. Eu vou me perder com discussão com outros pastores, com... e o 12, 144, eu vou me perder com isso? E os 1000 anos? Deixa isso para as academias, para as escolas, pré-milenista, milenista. Perder tempo com isso e deixar de se concentrar nessa condição e posição que Deus te deu? Não faço não. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Todos, a igreja é cheia de sacerdotes. Vamos orar por essa cidade, vamos orar pela tua cidade, eu não sei se tu vai estar me assistindo agora, interceder pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos, vamos pedir a Deus mais livramento sobre as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, vamos usar a nossa função de sacerdotes e sacerdotisas para interceder pelas pessoas da área de saúde, pelos nossos governantes que estão perdidos, alguns perdidos 2 vezes, perdidos por não terem Deus e perdidos por não saber o que fazer, independente da equipe que tenha, de cientistas, de tudo, todos perdidos. Vamos orar para que Deus possa intervir, colocar a sua mão, né? Dizer assim, chega, porque isso é Deus puxando a orelha da gente, é a gente que não... Você vai ver em Apocalipse, tantas coisas vão acontecer com o planeta e ainda assim os homens não se arrependem de suas más obras. Você vai ver lá na frente, a gente vai conversar sobre isso. Não se arrepende. Vamos interceder. Uma legião de sacerdotes nós temos, esse povo de Deus pelo mundo inteiro. Dobra teus joelhos, intercede pela tua família. Não está vendo muita gente aí falecendo? Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Quanto o outro lado é verdade, o outro lado da moeda, bem-aventurado para vocês que morrem no Senhor. Eu não tenho nem medo da morte, não, cá para nós, viu? Mas não sou irresponsável de andar desafiando nada, não. Entende? Fique tranquilo quanto a isso. Outra coisa que você deve se concentrar, que ele vai voltar, Jesus vai voltar. Lembra do nosso tema principal? A maior esperança da igreja. Meus queridos, concentrar-se nisso, na volta de Jesus. Veja o tempo que nós perdemos discutindo opiniões, discutindo, cada um esteja convicto naquilo que crê. Perder tempo, ficar discutindo opiniões, versões. Vamos nos concentrar no que realmente importa, no que é essencial. Jesus vai voltar. E nós devemos estar preparados para isso. Nos preparar para isso, nos alegrar com essa verdade, com essa perspectiva. Olha o que é que diz o versículo 7. Ele vem com as nuvens do céu e todos verão. Todo olho verá quando ele voltar. A segunda volta dele visível. Aí não vai ser só lá no povoado, na Palestina, não. Todo mundo vai ver quando ele vier a próxima vez. Vem cá, é para mim, é para que a gente tenha medo ou para que a gente se alegre? Palavra como essa. E diga, você não gostaria de saber disso?
Jesus Cristo, uma certa vez, estava os discípulos meio tristes, porque ele falava muito da sua partida. Aí um discípulo falou, Jesus viu e falou assim, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Eu vou, mas virei outra vez para vos levar para mim mesmo. É nisso que eu devo me concentrar. Ao invés de estar olhando para baixo, ao invés de estar olhando para o chão, olha para cima, que é de lá que vem o nosso socorro, e a qualquer momento isso pode acontecer. Bom, se você quiser ficar querendo saber a razão do 7, do 12, do 15, problema seu. Se você quiser fazer isso, mas eu aconselho você a se concentrar em coisas mais importantes que nós encontramos nesse livro e que pode mudar o nosso humor, pode mudar a nossa fé, pode aumentar a nossa fé, pode nos levar a ter alegria em Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas. Nossa maior esperança é Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, dignos de lástima. Se eu esperar em Cristo só para resolver meus problemas financeiros, meus problemas de saúde, de relacionamento, se eu esperar em Cristo só para isso, Paulo diz, nós somos as pessoas mais dignas de lástima. Concordo com o apóstolo em gênero, grau e número. Se você só espera em Jesus Cristo para coisas dessa vida, para livrar de um perigo, de um acidente, para livrar da praga, se você só espera em Jesus Cristo para melhorar a sua empresa, só para isso, se a sua esperança é em Cristo só para coisas dessa vida, para que essa vida casta? Para que se afastar de pecado, se afastar do mal? Para que fazer isso então? Se a esperança é só para aqui. A nossa esperança em Cristo transcende esse planeta, transcende essa vida, está muito além. Nós esperamos uma vida eterna com Deus, onde estaremos um dia com Ele para sempre. É isso que nos motiva a buscar, a lutar com todas as forças para manter uma vida íntegra aos pés do Senhor, para perseverar em meio a tanta luta, em meio a tantas tribulações, em meio a tantas aflições, tantos desafios. Essa esperança em Cristo não é só para as coisas dessa vida. Claro que Ele nos ajuda, resolve tirar a gente de muitos problemas enquanto caminhamos aqui. Mas a nossa maior glória está por vir com a manifestação de Jesus Cristo. Espero que esse estudo, esse nosso bate-papo, possa ter abençoado você, abençoado sua vida. Espero que você possa ver a urgência que o livro de Apocalipse aponta para que a igreja comece a se arrumar, a se preparar para esse encontro maravilhoso com Jesus. E gostaria, quem sabe, de ser um instrumento de Deus para te ajudar a despertar e a ver isso. Está na hora de nos prepararmos para nos encontrar com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe de forma poderosamente. Fica com Deus. Bem, chegando ao final, se esse estudo te abençoou, compartilha aí embaixo. Compartilha com outras pessoas, faz um comentário, diz o que foi que te abençoou, o que foi que você aprendeu. Tem alguma dúvida? Faz aí teu comentário, deixa teu like, teu dislike. Tudo pra gente é importante. O que não é importante é a indiferença. Então você pode fazer isso, mas compartilha com os teus amigos, teus parentes, se esse estudo abençoou a tua vida. Ok? Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo.